Olá, caros estudantes, a análise em tópicos de hoje é sobre a obra literária Esconderijos do Tempo. Este maravilhoso livro de poesias foi escrito pelo brasileiro Mário de Quintana, publicado em 1980, sendo uma obra de destaque, após o premiado Apontamentos de História Sobrenatural, de 1976. O poeta septuagenário não tinha mais para onde ir, a não ser repetir-se. No entanto, depois de 4 anos, Quintana lançava este que pode ser um dos melhores livros de poesia brasileira. Características da obra: o livro é constituído de 50 poemas geralmente breves, e de versos livres, ou em prosa, havendo apenas um soneto. Quintana praticamente se utiliza de todos os metros, das redondilhas menores e maiores aos versos longuíssimos. Explora, inclusive, e com excelente efeito, sequências de versos de uma única sílaba. Há canções e danças, aparentando poema-música, além da forte coloquialidade em muitos poemas, chegando-se mesmo à utilização de formas tipicamente orais da fala. Não são muitas as pequenas cenas do cotidiano e da natureza que tanto singularizam. É a obra onde mais se acentua a sua simplicidade e mistério de dizer as coisas comuns. E é sob o halo do mistério que instaura sua linguagem literária, sem vinculações a escolas. Mas reunidos se mostram ricos em imagens, aparentemente comuns, por meio das quais Quintana buscava construir o sentido maior de seus textos, mas o uso de objetos de fácil identificação é talvez um dos trunfos da poesia de Mário Quintana, que a tornaram amplamente divulgada entre os leitores de poesia no Brasil. Sobre Esconderijos do Tempo, selecionamos os seguintes poemas abaixo. Para quem desejar ler o poema, o link do livro está disponível na descrição desse vídeo. No primeiro poema, Se o Poeta Falar num Gato. O poeta inicia com a condicional se, como a tentar definir a ambiguidade da criação poética. Aparentemente gato e poesia parecem não possuir elementos para o fazer poético, mas o poeta os usa para impactar o leitor ao falar sobre a falta de direcionalidade do ato de criação. Ao mencionar, no mesmo verso, a palavra flor, rompe a então aparente contraditoriedade com que mencionou a palavra gato. Os versos seguintes falam de ventos descampados e desvios, conduzindo o leitor à suavidade da vida campestre, pois o vento não chegou à cidade. De maneira velada, o poeta insinua que esse vento só é possível nesse ambiente, assim se desviando da cidade. O uso da sibilante S parece conduzir o leitor para os caminhos sugeridos pelo poeta, junto com o vento. Para o leitor entender o poeta, precisa seguir os mesmos desvios desse vento, resvalar por meio das palavras ditas pelo poeta, entender-lhe as conotações, mas, caso isso não ocorra, deve-se deixar conduzir, como essa brisa, como esse vento, sem tentar decodificar suas palavras. Prossegue o poeta com as suas conjecturas sobre o fazer poético, adicionando elementos citadinos misteriosos como esquina mal iluminada, rompendo com a brisa do campo, com que conduziu poeticamente o seu leitor. A alusão à sacada, e ao jogo de dominó, sempre incógnitos e surpreendentes, e aos mistérios que seguem. Quintana alude a um outro mistério, a mão decepada, contida dentro de um mistério maior, escada em caracol. Para o autor, a escada em caracol contém mistérios, pois não permite a visualização completa do espaço, tornando-se um lugar onde tudo pode acontecer, inclusive uma mão ser decepada. No poema 666, o poeta principia por tentar definir o significado da vida. A palavra casa, empregada metaforicamente, abre a possibilidade de o ser humano ter sido colocado neste mundo, com deveres a cumprir, com obrigações que deve tentar saber objetivar. Ao cogitar esses questionamentos do ser, o poeta perpassa o tempo numa gradação, 6 horas, sexta-feira e 60 anos, alusão ao título proposto. A palavra quando, usada repetidamente, ao iniciar os versos 2º, 3º e 4º, parece advertir para a fugacidade do tempo, resguardando, no entanto, a proporcionalidade. O poeta, ao escolher esse enunciado para o poema, reporta-se à simbologia bíblica e identifica-o como símbolo secreto do mal.
O mal seria, para o poeta, e para toda a humanidade, a passagem irreversível das horas, dos dias e dos anos. Sabe-se que, no primeiro instante em que o relógio do tempo é ajustado em nossa existência, ele é também programado para parar um dia. Esta é a lei implacável da vida. Ao perceber que já são 6 horas, acrescenta a expressão a tempo, aparentemente contraditórias, pois a expressão já parece, nesse poema, determinar um tempo configurado como passado, a indica um tempo presente. As aparentes contradições remetem ao aspecto do tempo, sempre contraditório e único. Para cada verso sugere, no entanto, projeções diferenciadas em relação ao tempo. 6 horas, sexta-feira e 60 anos. As datas são criadas pelo homem limitado por elas, sem ter o poder de dominá-las, e o eu poético chega à conclusão de que ao final já não há mais tempo para fazer as tarefas a que se propunha. Entretanto, o poeta declara que caso tivesse outra oportunidade, uma nova trajetória com as experiências que já possui, não se perderia em consultar o relógio e encararia a vida sem estabelecer regras de tempo, pelos caminhos que sabiamente agora iria percorrer. A casca inútil e dourada das horas, que o poeta iria jogando pelo caminho, confirmam a inutilidade de o ser humano ficar atrelado ao tempo, que é uma convenção estipulada pelos homens, servindo somente para escravizá-lo, sem dar-lhe a chance de liberar-se para seguir um caminho. Há a conotação de que o poeta, em uma nova chance de viver, retiraria todo o supérfluo da vida, permanecendo para si somente a essência. Nos versos de Quintana, no poema Casa Grande, observa-se claramente que a Casa dos Leões é constituída no seu imaginário infantil, em que o autor explora as escadarias, corredores, sótão e porões, embora afirme que ela não proporciona proteção e aconchego, pelo contrário, o assusta mais que o mundo que se descortina lá fora. A expressão "e até hoje" representa a ideia de continuidade da sensação de falta de proteção. O poeta reporta-se, novamente, no final do poema, a mesma expressão, dinamizando a ação que se processa no início, como um ato que não findou, mas que permanece. Observa-se que Quintana se reporta aos fantasmas, que ainda habitam o seu existir. Acredita que, se tivesse nascido em uma casa de meia água, não agregaria todos esses elementos, pois no solar há muitos espaços, para que os fantasmas se alojem e se perpetuem, mesmo que as casas sejam demolidas. Dessa situação podemos concluir 2 questões primordiais, que afetam o fazer poético do autor. A sensação de humildade, vista a partir da casa de meia água, e o repúdio à situação de opulência do solar, o que vem ao encontro do que afirma Bachelard, em sua obra A Terra, e os devaneios do repouso, quando ressalta que nosso devaneio deseja sua casa de retiro, e a deseja pobre e tranquila, isolada no pequeno vale. Epopeia em Tópicos vai ficando por aqui. Qualquer dúvida ou indicação de temas, podem entrar em contato conosco. Comentem, compartilhem e curtam esse vídeo, se você gostou de nosso conteúdo. Até mais!